signo de Virgem, previsão semanal, mensagens, orientações e inspirações do tarô e oráculos para os virginianos. Para quem está aqui pela primeira vez, muito prazer, eu sou a Lucélia Oshiro. Na descrição do vídeo tem o meu site para você dar uma olhadinha nos serviços disponíveis. Além da leitura de tarô, tem a leitura de registros akáshicos, a mesa radiônica, que é uma limpeza energética, mapa do autoconhecimento e também a constelação familiar sistêmica. Dá uma olhadinha lá e depois vem conversar comigo para a gente agendar. Vamos lá então, signo de Virgem, começando a sua leitura com uma energia geral para a sua semana. Vamos trazer um arcano para a sua semana, signo de Virgem. E a energia que se mostra para vocês é o eremita. É uma semana marcada pela inteligência da letra Tet. Tet, aqui é a letra em aramaico, tá? Vocês devem estar acostumados mais com as letras em hebraico. Aqui é um deckzinho que eu criei com a letra em aramaico através dos meus estudos da Cabala. A letra Tet fala sobre fortalecer a escuta diante da surdez. E não é a surdez necessariamente alguma coisa que eu não estou ouvindo, mas alguma coisa que eu não quero ouvir. E aqui também fala de você se proteger do mau uso das palavras. Sim, às vezes tem coisas que eu não preciso ouvir do externo, então tem situações ou pessoas ou notícias, conteúdos que eu não preciso, aos quais eu não preciso me expor, porque aquilo que vai entrando de certa forma vai mexendo na minha energia, vai interferindo internamente. Então tem coisas que às vezes seja mais seletivo nos conteúdos que você consome, tipo de música, tipo de filme, tipo de série. Então se não tá te fazendo bem, por que você está assistindo? Tá? Isso é uma coisa. Se proteger do mau uso das palavras não é só o mau uso das palavras daquilo que as pessoas falam. Sair um pouco de fofoca, sair um pouco de um ambiente de intrigas, mas o mau uso que você faz da palavra. Às vezes, no ímpeto de autocrítica ou de perfeccionismo, às vezes a gente, sem querer, querendo, fala assim, mas eu sou idiota mesmo. Mas isso sempre acontece comigo. Sabe, esse tipo de reclamação ou de autocrítica, fica atento com isso. O quanto às vezes você não fica se ferindo sem saber, através desse mau uso das palavras. E aqui também fala sobre... dentro dessa perspectiva de saber escutar a mim mesmo. O eremita é muito silencioso. Então é no silêncio que eu vou escutar o que a minha alma está dizendo. O que a minha alma está dizendo? E que talvez eu até escuto, até estou ouvindo, só que eu não estou seguindo. Também eu ouço e sigo, eu ouço e caminho. Muitas pessoas falam assim, eu devia ter ouvido a minha intuição. Ouvir você ouviu, só que você não fez nada com isso. Então o ponto aqui, Virgem, também é isso. O que você faz a partir das coisas que você ouve? Né? Você ouve sua intuição, mas tá bom, e aí? Não adianta só ouvir, né? Qual é a atitude, qual é o passo que você dá a partir disso que a intuição ou que a espiritualidade está te trazendo? Eu tomo o meu cajado nas mãos e vou seguir, vou percorrer um caminho, vou tomar uma atitude, vou tomar uma decisão. O que mais que temos para a Virgem essa semana? Vocês começaram a leitura, né? No vídeo de maio, caso você não tenha visto, eu vou deixar a playlist no final do vídeo, a playlist do seu signo. Tem a leitura do mês de maio e tem a leitura da segunda quinzena de maio. São leituras complementares, tá? Então dá uma olhadinha se você ainda não assistiu. E se você assistiu, assista de novo para rever, porque aquilo que a gente assiste no começo do mês é diferente do que a gente escuta no meio do mês, tá? Porque a gente está em outras vibes, né? Em outros tempos. E o As de Espadas veio pontuando a sua terceira semana.
As de espadas fala de uma nova ideia, uma nova conversa. Só que aí, para você ter essa nova ideia ou essa nova conversa, você tem que estar em silêncio. Se você estiver num diálogo interno, você não vai ouvir o que o outro está dizendo e nem ouvir o que a espiritualidade está dizendo. Então, existe uma solução, existe uma resposta para um problema, ou para uma dúvida, ou um corte para alguma angústia que você esteja vivendo, uma preocupação. Tem um caminho de solução, porque é as de espadas que veio pontuando a sua terceira semana na leitura mensal. Mas para que isso aconteça, você tem que silenciar, você tem que saber ouvir. E às vezes saber ouvir passa também por ouvir o que às vezes não é tão agradável assim. Às vezes alguém já está falando, né? Um amigo, um parceiro, um companheiro, companheira, o chefe já está te indicando algumas coisas, já está falando, olha, vai ter corte na empresa, você tem que se preparar. Olha, né, tá acontecendo tal coisa, é bom você começar a se mexer. Você já está percebendo os movimentos, né? Mas assim, eu tô, sabe? Presta atenção, Virgem, presta atenção. Solução tem, possibilidades tem, novos caminhos tem. Tá disponível, tá aberto. As de espadas, né, as de espadas na leitura da mensal, terceira semana, para vocês. O que Virgem precisa evitar essa semana? O que Virgem precisa evitar essa semana? 9 de espadas. Aí, né? 9 de espadas, evitar o quê? O diálogo interno, esse monte de pensamento que fica me apurrinhando, que fica, né, aqui, mas que não está servindo para nada, só está te machucando, te maltratando, te aprisionando, você aprisionado talvez em padrões mentais. O que é padrões mentais? É um jeito de pensar sempre da mesma forma. Eu sempre penso do mesmo jeito. Eu tô viciado em pensar nisso. Por quê? Porque eu tô viciado em assistir esse tipo de série, eu tô viciada em ouvir esse tipo de música, eu tô viciado ou acostumado em ouvir, né, em ver tais tipos de conteúdo nas redes sociais. E aí eu fico com a cabeça cheia de pensamentos que não são meus, como se fossem pensamentos autoimplantados. Qual é o seu jeito de pensar? Como se aqui tivesse uma interferência muito grande de inconsciente coletivo. E aí você, né, precisa olhar qual é o meu estilo de olhar para essas coisas, qual é a minha interpretação dos fatos. Saber filtrar. Aqui a gente está falando de rins, o rim, né? O eremita, ou a letra tet, ela rege o rim. O rim é o filtro. O filtro, né? Que a gente está falando de filtrar? Filtrar a informação, filtrar aquilo que você absorve, filtrar as pessoas com quem você se conecta, ser mais seletivo. E Virgem é um pouco assim, né? Tem uma tendência. Por quê? Porque Virgem é o grande bibliotecário do zodíaco. E o papel do bibliotecário é justamente saber filtrar qual informação, qual livro que entra na biblioteca, qual livro que não faz parte do acervo da biblioteca e eu descarto. O bom bibliotecário, ele faz isso, ele seleciona. Esse livro faz parte, esse livro não faz parte, eu vou doar, vou descartar, né? Enfim, saber filtrar é importante, porque senão você vai acumulando, e não tem espaço. Aqui também não tem espaço na sua mente para tanta coisa assim. Ou você pode estar estudando demais, buscando informação demais, como se estivesse viciado em fazer curso e eu coleto, mas para que tudo isso? Onde você está expressando isso? Porque o eremita ensina.
Num primeiro momento, ele vai absorvendo informação. Num segundo momento, ele ensina, ele coloca isso em movimento, ele dá o passo. O eremita ensina, ele é mestre. E aqui o que me parece é que alguns virginianos só estão, né, colecionando informação, mas não está colocando isso em prática. Tem que colocar em prática. Virgem é terra mutável, eu coloco em prática. É terra mutável. Eu moldo essa informação que eu recebi e eu entrego, eu dissemino a informação, eu passo a informação adiante. Se são preocupações, esse monte de preocupação, esse monte de coisa que você está recebendo, ou que você está ficando meio que cheio, né? Você tem que extravasar, tem que ter uma válvula de escape de alguma forma, como se tivesse que reverter isso. Ah, é pensamento negativo, são coisas negativas, eu transmuto e daí eu filtro e passo as coisas boas. Ou então, eu bloqueio, eu paro de me submeter a tantas informações, a tantas coisas que não estão me agregando nada. Ah, mas eu preciso aprender ao máximo. O eremita, ele busca muito conhecimento, ele está sempre, né, sedento de conhecimento. Só que aqui é o autoconhecimento. A base é autoconhecimento. Eu sei estabelecer limites. Eu sei falar assim, até aqui eu vou, mais do que isso eu estou cansado, eu não consigo absorver mais conhecimento, eu não consigo dar conta de mais atividade, eu não consigo fazer mais. Né? Saber filtrar o que entra e o que sai, saber colocar limites. Isso vem para minha caixinha de tarefas, isso não dá mais. Esse tipo de relacionamento, ok, esse tipo não consigo, não dou conta. Mas isso requer o quê? Autoconhecimento. Autoconhecimento. Autoconhecimento, gente, serve para quê? Para que você. Não é que você não vai errar nunca. Quando você se conhece, seja o seu mapa astral, seja você conhecer a energia dos números ou dos planetas, né, na sua vida, não significa que você não vai errar. Você vai errar. Né? A gente erra o tempo todo. Você vai errar, mas você vai saber corrigir. Primeiro que você vai ter discernimento de saber que você errou mais rápido do que normalmente. Você, né, pisou em falso ou você deu uma tropeçada, você já vai captar que, putz, não era por aí, era pelo outro caminho, muito rapidamente. E muito rapidamente você consegue voltar para trás, né, dar um passo atrás e fazer essa correção de rota. Então, o autoconhecimento, tanto o mapa do autoconhecimento, quanto essa energia mais centrada de eremita, de paz de espírito, vai te ajudar a você, ainda que eu erre, a minha velocidade de reação para corrigir o erro é muito mais rápida. Eu não preciso ir lá na frente, fazer um retorno e voltar. Não, eu começo aí, eu já percebo, eu já dou uma resinha, dá tempo de eu dar uma resinha e pegar o outro caminho, entende? É sobre isso que a gente está falando, esse equilíbrio interno que só é possível quando eu estou em silêncio, porque eu ouço a minha intuição e eu sigo a minha intuição. E ainda que eu ouvi minha intuição e tomei o caminho errado, se eu tiver realmente, né, em paz comigo mesmo, eu vou captar a mensagem. Eu vou falar assim, putz, não é por aqui. Algo está me dizendo que eu tomei o caminho errado. E eu dou a ré e eu vou para o caminho certo. Deu para entender? Sem me deixar levar pelas interferências externas, pelo que os outros estão falando. Todo mundo dentro do carro está falando, não, é por ali, é por ali, é por ali. Quem é o motorista aqui do carro? Sou eu. Então eu vou por ali. É isso. Sabe? Às vezes também passa por desafiar, confiar mais em você, confiar no seu próprio taco e desafiar né, o status quo. Sim,
Porque está todo mundo acostumado que determinadas profissões não dão dinheiro, que determinados caminhos são errados, que esse tipo, né, é aquela coisa padrão, quadradinho, caixinha. Mas você não quer, você quer outra coisa. E aí você fica ouvindo o que os outros estão falando e deixa a cabeça ficar cheia disso. Mas não é hora para isso, é hora de você, né, seguir o seu caminho, o seu processo, dar os seus próprios passos. Lunação de leão, energia aqui de leão aqui para vocês. Energia de leão. É a autoexpressão, é a autenticidade. É como se fosse assim, quem eu sou? Eu não, vocês, né? Quem você é quando ninguém tá olhando? É isso. Você não precisa da aprovação das outras pessoas para fazer isso que você está querendo fazer, sabe? Isso é a sua própria luz, esse é seu próprio brilho. Ninguém tem nada com isso. O que você tem que ativar essa semana? O mundo. Eu fecho um ciclo para começar um novo ciclo, independente do que estão falando de mim. Vão falar. Sendo bom ou sendo mal, vão falar. Quando a festa é boa, falam bem. Quando a festa é ruim, falam mal. E quando a festa é boa, falam mal do mesmo jeito. Né? Tem gente que vai falar. Então, é assim, falem mal, mas falem de mim. Né? Então, aqui eu encerro um ciclo, eu fecho uma porta para que outra porta se abra. Eu encerro um capítulo da minha vida, né? O mundo fala dessa semana de encerramento. E o eremita é o 9. A energia da letra Tet é a energia do 9. O 9 é o último, né? Finalizou, fechou. E aqui, né, também o que? É um 9. O que finaliza? Um jeito de pensar ou um jeito de obedecer o padrão, de seguir a regra. Não, agora eu faço diferente, eu faço do meu jeito. Eu crio um estilo próprio de fazer. É um novo capítulo, eu fecho, né? Eu fecho agora para na semana que vem eu começar uma nova fase. O que Virgem precisa prestar atenção essa semana? Cruz. Olha como as coisas, né, fecham, elas se encerram em si mesmas. Assim como esse ciclo do mundo, ele é um círculo que fecha em si mesmo. E a leitura também fechou em si mesma. A cruz. Qual é a situação que assim você, né, fechou, terminou? Você bota uma cruz ali. Presta atenção também, sim, claro, né, na questão da espiritualidade, pode ser da religiosidade ou da maneira como você trabalha a sua espiritualidade. É importante você olhar para isso essa semana, como você está se conectando com os seus anjos, mentores, Deus, Jesus, enfim, aquilo que você acreditar, aquilo que fizer bem para você se conectar, conecte-se com a sua espiritualidade, mas para quê? Para que ela te dê força e centramento para você conseguir fazer essa finalização como uma despedida, com muita reverência, com muito respeito. Mas assim, eu não quero mais isso. Então, né, tchau e benção. Basicamente é isso, tá? E aqui, né, 36, 3 mais 6 dá 9. Que é isso, 9. Presta atenção também, Virgem. 6 de paus. Presta atenção em alguma coisa que você pode construir
que você pode construir a partir do seu conhecimento atual. Você não precisa fazer mais um curso, não precisa estudar mais nada, mas assim, tudo bem, depois você pode, mas nesse momento, pensa, essa semana, o que eu já sei, que faculdade que eu já fiz, que cursos que eu já fiz, o que eu já sei fazer, quais são as habilidades que eu tenho, todo o caminho que eu percorri, o cajado, e né, esse conhecimento, essa luz que eu tenho aqui, como que eu posso levar isso para o mundo? Talvez encapsular isso num produto, num serviço, numa conversa, num podcast, num vídeo, enfim. Levar isso para as pessoas, falar sobre isso, tá? Porque tem um caminho possível aqui, que talvez você comece assim, despretensiosamente. A gente começou falando da sua leitura de As de Espadas, que era o que tinha na leitura do mês, né? Que é uma nova comunicação, ou algo que você começa a falar, a transmitir. Isso é um caminho aberto também, tá? Porque a cruz, ela também é como se fosse um X que marca o local, um marco que é um ponto de início, né? Então, também é a cruz, que é uma finalização, mas também é o X que marca o início. O início do quê? Às vezes o início da jornada, ou também é o início, é o ponto que marca, tipo, o tesouro que está enterrado. E que daí você tem lá o X e você começa a cavar, e lá no fundo, né, não precisa buscar lá na outra ilha. O tesouro está nessa ilha, nesse X, é só você cavar que você vai encontrar. O que é isso que está interno, lá no fundo que tem que cavar? É algo que está dentro de você, assim como o eremita. Você não precisa procurar longe, porque o mundo também é uma carta de quando fala que eu encontro o meu lugar no mundo. Eu encontro o meu lugar no mundo. O que é o seu lugar no mundo? É o seu lugar em que você está no centro, você está no poder. Não que você está no comando, na liderança necessariamente, mas você está no seu lugar, tomando posse, né, se apropriando desse lugar, dessa coisa que você veio fazer, dessa sua missão de vida, desse seu propósito, desse seu, né, o que eu vim fazer afinal de contas nesse planeta? Que é a pergunta do eremita. E o mundo responde, aqui você já está em casa. Você encontrando o seu lugar no mundo, a sua casa, digamos assim, tá? E essa casa não é um lugar externo, não é tipo assim, vou mudar de emprego. Não, de repente, para muitos de vocês é onde você já está. Só tem talvez que cavar algumas habilidades a mais que você pode explorar um pouco melhor. Para subir para um outro nível, para revelar outras características que você tem, tá? É isso, Virgem. Espero que essa leitura tenha sido útil. Ficou meio longa, mas é isso. Muito obrigada pela escuta e aguardo o seu contato para a gente agendar sua mesa radiônica, que é a limpeza energética, o mapa do autoconhecimento para quem quer entender realmente o seu propósito de vida, seu caminho de vocação, seu caminho de evolução espiritual. Tudo isso a gente traz no mapa do autoconhecimento, tá bom? Muito obrigada mais uma vez e até o próximo vídeo.